Olá, muito bom dia. Vamos ao segundo dia do nosso projeto, 30 dias de reconexão. Cada dia trazendo aqui um tema para te ajudar nesse processo de cura, de reconexão com Deus, com reconexão com a sua verdadeira identidade, com a sua essência feminina. E estamos aqui nesse segundo dia. Você que está aqui é realmente uma pessoa perseverante, porque em pleno domingo, 6h30 da manhã, deuses, vocês estão de parabéns, muito bom dia. Seja bem-vinda e vai compartilhando essa live com alguma das suas amigas, parentes, mulheres que você acredita que possa estar precisando se reconectar com a nossa fonte, com o nosso Criador, porque somente a partir disso é que a gente vai viver a vida verdadeiramente plena, aquela vida que a gente sente paz, a gente sente alegria nas pequenas coisas. Então, antes de chegar no tópico de hoje, né, coloquei aí o título da live, que hoje a gente vai falar sobre curar corações feridos. Esse é um tema também que é a principal chave aí do meu trabalho, né? Eu como terapeuta e mentora de mulheres, faço isso, olho junto com essa mulher para as sombras da sua vida, para essas feridas emocionais que muitas vezes ela não consegue enxergar o quanto que aquilo ali está impactando na sua vida. Então hoje eu quero trazer esses ensinamentos baseados também na palavra de Deus. Mas antes, vamos então fazer uma oração inicial para que a gente possa se conectar com essa mesma frequência, para que a gente possa se conectar com Deus e permitir que Ele possa agir na nossa vida, que Ele possa agir trazendo ali esse conforto, essa cura, essa restauração. Então, minha deusa, vamos lá. Respira fundo, fecha os olhos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de mais um dia de vida, de poder estarmos aqui reunidas com o mesmo propósito, que é se reconectar com o Senhor e também se reconectar com a mulher que o Senhor nos chamou para ser. Então pedimos, Pai, que o Senhor fale com nossos corações, cure as nossas feridas, restaure aquilo que precisa ser restaurado, porque sabemos que o Senhor quer que a gente viva inteiramente. E para isso a gente precisa curar as nossas feridas emocionais. Em nome de Jesus te peço e agradeço. Amém. Então, agora vamos começar aqui. Mas quem não esteve aqui ontem, eu vou recapitular a motivação desse projeto 30 dias de reconexão, para que a gente possa viver baseado nos planos de Deus para a mulher, né? Aqui que eu falo para mulheres, mas para qualquer pessoa que está aqui na Terra, porque eu creio que cada um de nós tem um propósito específico e Deus quer que a gente viva esse propósito. E muitas vezes, como eu falei aqui ontem, muitas vezes a gente acaba vivendo o propósito do outro, a gente quer escolher uma profissão porque um pai falou, uma mãe falou, alguém disse que aquela profissão não daria dinheiro, então você acaba escolhendo outro. Então esse foi o assunto de ontem. Mas eu quero recapitular a motivação, porque esse tema de hoje, que é curando os corações, foi o que motivou essa necessidade desse projeto, desde que eu percebi o quanto que Jesus transformou a minha vida. Desde as perdas que eu tive, eu passei por dois abortos, e quem me acompanha aqui há mais tempo sabe disso. E foi um período muito doloroso, é uma perda assim que não tem como você descrever em palavras o que você sente diante de uma situação dessas. E eu realmente me vi no deserto, me vi em uma situação onde parecia assim tudo perdido, como que é algo que é tão faz parte do plano de Deus, mas que isso não se concretiza na minha vida. Foi somente quando eu me esvaziei de mim que eu pude ter a presença de Jesus na minha vida e pude também ter o entendimento a respeito de heranças espirituais, que às vezes a gente nem sabe, mas o mundo espiritual ele tem uma influência muito grande na nossa vida. E o que estava acontecendo comigo era isso. Então eu precisei olhar para a palavra de Deus, reajustar a rota, né? Olhar para a minha vida e ver o que precisava ser mudado
e viver em obediência. E quando tudo isso aconteceu, pela glória de Deus, eu estou aqui com meu bebê milagre no ventre, para que eu possa ser realmente um testemunho dessa transformação que Deus traz na vida de cada um de nós, quando a gente se permite verdadeiramente, sem barreiras, sem muros, sabe? Porque muitas vezes quando a gente fala de Deus, pela forma que algumas pessoas abordam, parece que ele é aquele Deus punitivo, como eu falei aqui ontem. Mas Deus, ele tem esse interesse de ver a gente bem. Então, quando Deus coloca lá um não na palavra dele, na verdade é uma proteção para a nossa vida. Então, quando a gente muda o nosso olhar, quando a gente permite que Jesus entre na nossa vida, o próprio Espírito Santo vai trabalhando isso em nós. E aquelas coisas que a gente antes tinha vontade de fazer, a gente mesmo já vai perdendo aquela vontade. Então, aqui é muito importante que vocês entendam que a motivação desse projeto foi isso, depois dessa restauração que aconteceu comigo, as mudanças, as bênçãos que têm acontecido na minha vida desde então que eu tomei essa decisão. Eu falei assim, não, outras pessoas também precisam vivenciar isso, outras pessoas precisam viver isso comigo, porque é algo realmente que todas nós merecemos e é o que eu creio do fundo do meu coração, que todas nós viemos aqui na Terra para viver em abundância, em alegria, em prosperidade. É claro que os desafios virão na nossa vida, só que quando a gente está fortalecido em Deus, não tem nada que nos derrube. Então, esse projeto ele surgiu com esse objetivo e por isso 30 dias, porque o 30º dia, o último dia desse projeto, vai ser justamente o Dia das Mães. Então estaremos aqui comemorando juntas essa renovação de Deus na minha vida, mas também eu tenho certeza que você vai estar comemorando a renovação que Deus vai fazer na sua vida dentro desses 30 dias. Então, eu peço verdadeiramente que você se abra para tudo aquilo que for dito aqui, porque é baseado no que Deus espera de nós, certo? Então vamos começando aqui o tema de hoje. Basicamente, eu trouxe aqui os Salmos 147 e a gente vai trabalhar o versículo 3, que ele diz assim: somente Ele cura os corações quebrantados e cuida das suas feridas. Olha que promessa linda, minha deusa. Aqui na palavra de Deus não diz assim, talvez Deus vai curar sua ferida. Ou então ele fala assim, se der na telha, eu vou curar suas feridas. Não. Ou então, mais ainda, se você merecer, eu vou cuidar das suas feridas. Não. A gente não é merecedora, mas só que Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, Ele faz isso por nós. Então aqui é uma promessa, é uma certeza. Deus cuida, Deus cura, Deus restaura, mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Então Ele não vai sair invadindo a nossa vida. Ele poderia fazer isso porque Ele pode todas as coisas, mas Deus gosta de trabalhar em cooperação com a gente. Então Ele quer fazer por nós, mas Ele quer também que a gente faça a nossa parte. E a nossa parte aqui nesse processo de cura emocional, por exemplo, é a gente chamar, abrir a porta da nossa vida para que Deus entre e restaure tudo aquilo que está precisando ser restaurado. Então aqui, essa promessa para mim é maravilhosa, porque assim, renova as nossas forças, a nossa esperança, que muitas vezes até você pode estar até hoje enfrentando feridas emocionais, que você fala assim, meu Deus, tá muito pesado, tá muito difícil viver dessa forma. Mas é porque você tá ainda querendo viver na força do braço, sabe? E eu falo isso com propriedade porque eu já fiz isso por anos da minha vida. Eu vivi querendo dar conta de tudo sozinha, achando que eu era autossuficiente, que eu conseguiria fazer tudo aquilo que eu quisesse. Só que a gente precisa ser dependente de Deus, porque quando a gente coloca Deus na equação da nossa vida, não tem como dar errado. Porque até aquilo que parece ser errado, é Deus te colocando no caminho certo. Quando eu olho para trás na minha vida, que vejo coisas que não deram certo, oportunidades que eu achei assim que eu perdi, na verdade era Deus abrindo portas muito maiores, muito melhores do que aquilo que eu queria naquele momento. Mas a gente, com a nossa visão limitada, a gente não sabe, a gente não percebe. Por isso que quando a gente se reconecta com Deus, quando a gente tem essa sensibilidade do Espírito Santo agindo na nossa vida,
isso faz com que a gente perceba. Então, até aqueles acontecimentos ruins, a gente já olha com aquele olhar assim, de aprendizado. O que é que eu posso aprender aqui? E não mais com aquela posição de vítima, que muitas vezes a gente se coloca, é ou não é? Nessa posição de vítima, meu Deus, tudo de ruim acontece comigo. Será mesmo? Será que você não está olhando com esse olhar de coitadinha? Se você, ao invés disso, você escolhe pensar que, olhando para essa promessa, que Deus está ali para curar tudo aquilo que você vivencia, às vezes até aquilo que foi ruim que você está vivendo, é uma oportunidade que Deus está te dando de crescimento, de você se alinhar com o seu propósito, com aquilo que você veio fazer no mundo, né, aqui na Terra. Então, minha deusa, eu quero reforçar que o propósito desse projeto é curar, é você se reconectar com Deus e principalmente com a sua verdadeira identidade. Que a sua verdadeira identidade é ser filha amada de Deus. É você ter tudo de bom. Pense aí na criação de Deus, na natureza. Olha para a natureza, o quanto de abundância que tem. Tudo que Deus criou é abundante, é grandioso. Você não vê escassez. Ah, não, vai fazer uma árvore. Não, coloca assim só umas 2 folhinhas que tá bom aqui essa árvore. Não. Deus, ele faz aquelas coisas maravilhosas, grandiosas, belíssimas. E você acha que Deus te criou para você viver, para ter migalhas emocionais de outras pessoas? Ou você veio aqui para a Terra para você viver um relacionamento saudável, para você viver relações de amizade saudáveis, de crescimento, profissões que te trazem ali realmente realização? Você acha que é assim ou você acha que você veio aqui para sofrer mesmo porque você não merece? Então aqui eu quero trazer essa reflexão e olhando para esse tema de hoje, né, curando corações, a partir desse versículo que a gente iniciou, eu trouxe aqui alguns ensinamentos práticos, porque não adianta a gente ficar aqui só na teoria, é importante você olhar para a sua vida e fazer algumas mudanças, e hoje é dia de você fazer mudanças. E aqui eu separei sobre feridas emocionais. Quais são as feridas que são mais comuns que a gente encontra, e eu que percebo aí nos meus atendimentos, com as mulheres que eu estou em contato? A rejeição na infância. A rejeição na infância, ela traz ali um importante impacto emocional, porque muitas vezes, quando você está ali nos seus primeiros anos de vida, o que você mais precisa é segurança, é amparo, é a proteção. Então, por exemplo, quando você tem ali o pai ausente, isso tem um impacto muito grande, você se torna uma mulher insegura, uma mulher que não vai para o mundo, que não arrisca, que não tem coragem, porque tudo isso é do masculino. E quando a gente tem essa desconexão logo no início da nossa vida, o nosso masculino ele fica fraco. Então a gente tem essa dificuldade de ir para o mundo, de ir para a vida. Ou então acontece também o contrário. Às vezes você teve até um pai presente, mas você viu aquele pai mais passivo, um pai mais amoroso, mas não era aquele pai que tomava a decisão, que fazia, acontecia. Era sua mãe que muitas vezes tomava conta das coisas na casa. E aí, como você teve esse pai fraco, né, na sua visão de criança, você vai para o mundo com essa força, com essa coragem, mas, na verdade, com o seu feminino ferido, com a sua, sabe, assim, não é aquela força de você conquistar o mundo, mas é tipo assim, eu não quero passar por aquilo de novo. Então você vai pela dor. E quando você vai para a vida pela dor, isso faz com que você tenha muitas dificuldades. Então, aqui também é um chamado para você olhar para as suas feridas da sua infância, principalmente de rejeição, e você buscar dar a si mesma aquilo que você sentiu que faltou de um pai, de uma mãe, seja lá de quem foi ali o adulto que, na sua visão de criança, negligenciou aquilo que você precisou. Então, hoje, você não precisa mais olhar como coitadinha para essas situações, por mais difícil que seja, e eu falo isso com muito amor, mas você tomar as rédeas da sua vida e você se dar aquilo que você precisa se dar. Porque senão, quando a gente não cura essas feridas, a gente vai para os nossos relacionamentos querendo que o outro supra aquilo que a gente não recebeu dos nossos pais. E é simplesmente impossível.
Você não vai nunca, nunca, por mais amoroso que seja esse parceiro que você encontre, nunca ele vai suprir aquilo que você não recebeu dos seus pais. Então é por isso que é muito importante você olhar para as suas feridas e curar antes mesmo de você ir para os relacionamentos. E se você hoje está no relacionamento, você pode mudar a sua postura. Ao invés de você ficar buscando no outro aquilo, você vai em conexão com Deus. Pedir que Ele intervenha na sua vida, que Ele interceda, que Ele cure aquilo que está te machucando. Outra coisa aqui que eu também separei, que é muito comum relacionada a feridas emocionais, que talvez você tenha passado por isso, são relacionamentos que não deram certo. Muitas mulheres, e eu também já atendi mulheres nessa situação, que se separaram, tiveram ali casamento, que deu certo até certo ponto, mas depois separou, e ela não aceitou até hoje essa separação. E isso vai criando ali um ressentimento, uma mágoa extrema na vida dessa mulher, e ela não consegue olhar para frente, ela não consegue olhar para a vida, e ela vai carregando essa dor. Não sei se você está passando por isso, mas se sim, eu também quero te fazer um convite neste momento para você abrir mão disso, você perdoar. E aí, quando a gente fala do perdão, aí tem gente que fala, Carla, mas essa pessoa não merece meu perdão, essa pessoa me machucou demais, essa pessoa fez muito mal para mim. Só que quando a gente fala de perdão, a gente não tem que conviver com a pessoa, a gente não tem que ir lá abraçar a pessoa, a gente tem que liberar essa pessoa do nosso coração. Porque quando você não perdoa, você está ali alimentando ressentimento, emoções ruins, você está prejudicando e bloqueando a sua própria vida. Muitas vezes essa pessoa já seguiu a vida, já está lá vivendo plenamente e você está aí guardando essa mágoa, esse ressentimento e você não consegue avançar. Porque quem está carregando essa mágoa forte e não consegue perdoar, também você não consegue nem ter o perdão de Deus. Aqui na palavra de Deus diz, até na oração do Pai Nosso, a gente pede ali o perdão, né, assim como a gente perdoa uns aos outros. Mas se eu não perdoo um semelhante meu, Deus também não vai me perdoar. E olha como somos pecadoras. O tempo todo, por mais que a gente busque viver em obediência, a gente está pecando em pensamento, a gente olha, a gente critica, a gente julga, a gente está o tempo todo em pecado. Então, se a gente não é perfeita, a gente precisa do perdão de Deus, a gente necessariamente, como regra, não é, eu vou escolher. Não, o perdão é um direcionamento de Deus, é uma recomendação, é inegociável. E aqui o perdão ele não tem nada a ver com sentimento. Carla, mas eu odeio essa pessoa. Não, você precisa orar por ela, perdoar e entregar essa pessoa na mão de Deus, porque você não tem poder de julgar essa pessoa. Às vezes esse olhar que você está tendo tão negativo sobre essa pessoa é a partir dos seus filtros, das suas feridas emocionais. Porque é assim que a gente faz, quando a gente está cheio de rancor, de feridas, de dores na nossa alma, a gente sai machucando os outros. E às vezes você teve uma postura equivocada nesse relacionamento, ou até mesmo você deu o seu melhor, mas ainda assim essa pessoa te fez mal. Independentemente do que aconteceu, você precisa perdoar. Porque se você quer viver debaixo da palavra de Deus, Ele te ordena que você perdoe, para que assim você possa ter o perdão dele. E veja só, se a gente for olhar para Jesus, para o sacrifício de Jesus, Jesus ele veio aqui na terra, enviado por Deus, livre de pecados, uma pessoa que só fez o bem. Mesmo assim, ele foi crucificado para poder nos livrar da morte, para poder nos livrar dos nossos pecados. Mas para que a gente aceite esse sacrifício de Jesus, a gente também precisa perdoar uns aos outros. Então é por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, eu sou cristã, eu estou ali buscando, tem pessoas que estão na igreja há anos. Esses dias eu conversando com uma colega lá na igreja, e ela disse, Carla, minha mãe tem 92 anos, maravilhosa intercessora, mas ela nunca perdoou meu pai e ela carrega essa dor. E eu falei, agora veja, né? A gente tá ali na igreja entendendo qual é o mandamento, o que é que Deus espera de nós, mas a gente fica na resistência, querendo... Não, quer dizer que a gente sabe mais do que Deus, porque é Deus que nos criou, perfeito do jeito que Ele é. Ele diz, olha,
para eu te perdoar. Você precisa perdoar uns aos outros. Mas aí você diz, não, Deus não sabe o que está falando, eu não vou perdoar. Então é você querendo saber mais do que Deus. Então quando a gente fala de perdão, comece a olhar agora com esse olhar diferente, não é uma escolha. É uma obrigação se você quer viver conectada com Deus. Então, isso é um ensinamento, é uma chave espiritual aqui, muito grande que eu estou liberando nesse momento. E se você pegar essa chave, você vai ver sua vida mudando. Porque o perdão é necessário para você acessar as bênçãos, a prosperidade que Deus promete para a sua vida. E uma outra coisa também que eu trouxe, até falei aqui um pouco, né, de relacionamento, mas também traições, e não só de relacionamento, mas traições de amizade, pessoas que você confiou, que você abriu a porta da sua casa e que simplesmente te fez mal. Essas traições aí muitas vezes trazem essas feridas na nossa alma, que são difíceis da gente curar, da gente olhar para isso com esse amor, com essa misericórdia. E a gente é falho, né? A gente precisa do apoio de Deus para a gente conseguir fazer isso, porque sozinho a gente não consegue. Também ausências emocionais, o abandono, então perdas, que foi o meu caso, né? Dos meus filhos. Então, esse processo, se eu olhar só com a minha força, eu não estaria em pé depois de ter passado por isso. Eu não estaria em pé. E eu tenho certeza que tiveram dores na sua vida, que se não fosse a misericórdia de Deus, você não estava em pé. Então, a gente muitas vezes olha para Deus somente nesses momentos de extrema dor, que a gente não aguenta mais, que a gente não suporta mais. Só que o meu convite aqui hoje é você buscar Deus diariamente, mesmo nos seus momentos de alegria, nos seus momentos de comemorações. Venha comemorar com Deus, que Ele também quer. Ele quer celebrar com você. Então deixa Deus entrar na sua vida, permita que Ele vá restaurando, lhe curando, porque lembra que da promessa que eu iniciei essa live, somente Ele cura os corações quebrantados e cuida das suas feridas. Então, se a gente quiser, pela nossa força, a gente ir para a vida, coloca esses curativos na ferida profunda, você coloca um band-aid lá qualquer por cima e vai. Não, eu sou a guerreira, eu sou a mulher que faz, que acontece. Você vai ter dificuldade, minha Deus, você vai ter... Eu sei onde é esse lugar, eu já estive nesse lugar. Não adianta. A gente sozinha, a gente vai ter muitas dores que são muitas vezes desnecessárias. Não precisaríamos passar se a gente tiver essa certeza de que Deus está com a gente, que a gente precisa baixar a guarda e andar com Ele. Muitas vezes eu falei isso, né, que a gente, com essa questão da mulher que faz, que acontece, que resolve, que é independente, que muitas coisas, é maravilhoso isso. É maravilhoso as nossas conquistas como mulher na sociedade. Mas não se iluda, não caia nesse lugar de que você é autossuficiente, porque você não é. Ninguém consegue andar nesse mundo em plena harmonia, alegria, paz de espírito, se você não estiver com Deus na sua vida. Então, esse é um convite aqui também muito importante para que você possa mudar, talvez, os resultados que você tem tido na sua vida. E aqui, como que eu posso fazer essa restauração? É você fazer a oração certa. Porque também, na palavra de Deus diz, né? Você não tem porque você não está pedindo certo. Deus, Ele quer agir na sua vida, mas Ele precisa que você abra espaço para Ele. Então, você pode fazer uma oração simples, verdadeira, do fundo do seu coração e peça, Senhor, está muito pesado isso que eu estou carregando, essa dor, talvez uma dor que você nunca confessou para ninguém, que você nunca falou para ninguém, você carrega essa dor. Talvez um aborto que você provocou lá na sua adolescência, no início da sua vida adulta, e que talvez hoje você se arrependa, mas você não tem coragem de externar isso para alguém. Saiba que, enquanto você não externar isso, você vai ter dificuldades na sua vida, porque você abriu legalidade no mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é legal, né? O mundo espiritual, existe a legalidade, assim como aqui no nosso mundo natural. A gente tem aqui as leis. Ah, Carla, eu não conheço a lei daqui do Brasil. Se a gente for lá numa lei de trânsito, uma rua lá é contramão. Aí vem lá o guarda e você entrou na contramão. Você
O guarda, não, você vai ser multado. Aí vai dizer assim, ah não, mas eu não sabia que essa rua aqui era contramão. Aí ele vai dizer, não importa, mas é contramão. Você não conhece a regra, mas a regra existe. Se você fez contra a regra, você vai sofrer as consequências. E é assim que funciona a nossa vida aqui, é ou não é? As pessoas sabem, por exemplo, que não podem matar. Mas vamos dizer assim que tem alguém que não sabe que pode matar. Ela vai lá e mata a pessoa, ela vai sofrer as consequências, ela sabendo ou não que existe a lei. E no mundo espiritual é da mesma forma. Existem leis que são leis que como regem o mundo espiritual. Então, por exemplo, se você derramou um sangue inocente, você praticou um aborto, você abriu legalidade para que espíritos malignos ajam na sua vida, que gerem perdas financeiras, de pessoas, de relacionamentos, de várias coisas que talvez hoje você esteja enfrentando. Meu Deus, tudo que eu começo aborta, fica pela metade. E isso pode ser consequência de uma herança espiritual, de uma consequência de um pecado por conta de uma lei que você transgrediu, uma lei espiritual que você transgrediu. Então, aqui quando eu falo de você abrir, de você expor suas feridas, é muito importante que você abra. Se você tem algum segredo, alguma coisa errada que você fez, procure uma pessoa de confiança, confesse isso, porque quando você libera isso, você se arrepende verdadeiramente, você ora a Deus, você está cumprindo tudo aquilo que você precisa para que você se libere vamos dizer assim, dessa legalidade que está tendo aí para espíritos malignos atuarem na sua vida. Então, assim você vai conseguir resgatar aquilo que você precisa. Então, minha deusa, aqui é muito importante que você faça essa oração e pedindo que Deus interceda na sua vida, abra espaço e peça a misericórdia dele na sua vida para restaurar aquilo que precisa ser restaurado, aquele peso que você tem carregado, que você não está conseguindo sozinha. Ore a Deus e peça. E também, deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui. Já falei isso. Também já falei, então, aqui, essa questão de você esconder segredos na sua vida. Não faça isso. Fale, procure alguém de confiança e traga isso, porque é fundamental para que a cura aconteça. E aí, eu quero passar um exercício para hoje. O exercício de hoje é para você pegar um papel, caneta, porque, olha, todo o processo terapêutico, ele precisa aqui, ó, ter papel, caneta, você colocar para fora, você escrever. E aí, eu vou te passar 2 exercícios. Um, eu anotei aqui, e outro foi o que veio agora aqui na minha mente. E eu acredito que eu tenho que trazer para você também. Então, o primeiro exercício é, você vai pegar um papel e vai anotar quais são as feridas que ainda estão abertas na sua vida. Sobre quem você precisa perdoar. Qual é a situação que você percebe que quando você lembra disso, isso dá um aperto no seu peito, que você sente alguma dificuldade, que vem aquele sentimento ruim, uma raiva talvez, sabe, qualquer sentimento ruim, qualquer emoção ruim. Anote as situações, porque você precisa orar por cada uma delas e pedir a Deus que Ele ajude você a superar. Lembra que Deus, Ele cura nossos corações. Só que você tem que pedir que Ele venha te ajudar nisso. Outra coisa, a segunda coisa que você vai anotar aí nesse papel é qual é a dor que eu tenho, que eu tô guardando só pra mim. Eu nunca contei a ninguém. Isso aqui foi uma coisa que eu fiz, que eu me arrependo do que eu fiz, mas eu nunca tive coragem de contar pra ninguém. Anote isso daí. E você vai pensar, você vai orar a Deus e pedir direcionamento para quem você precisa contar. Porque, saiba, minha deusa, que Deus, Ele fala com a gente nos momentos mais simples da vida, que às vezes você nem percebe, mas Deus está falando com você. Só que quando a gente não está conectada com Ele, a gente nem percebe que aquilo ali é Deus falando. Porque Deus, Ele pode agir da forma que Ele quiser, porque Ele é soberano, Ele é todo-poderoso. Mas muitas vezes Deus usa pessoas para falar aquilo que a gente precisa. Então vem às vezes uma pessoa do nada, que não existe do nada, e fala certas coisas ali para você
que é justamente aquilo que você precisa ouvir. Às vezes o que você está orando, está pedindo um direcionamento a Deus, e Deus coloca pessoas para vir te dar um conselho, para vir falar uma coisa. Às vezes a pessoa nem sabe o que você está passando e a pessoa vem e fala para você. Só que se você está tão desconectada de Deus, você nem percebe que aquilo ali é uma resposta de oração. Então é por isso que esse projeto aqui de 30 dias, se você fizer aquilo que está sendo proposto durante esses 30 dias, eu tenho certeza que a sua conexão com Deus vai ser outra. E você com Deus, minha filha, ninguém vai te segurar, não. Aí você vai ter a sua segurança emocional. Sabe, assim, quando alguém te critica, alguém te julga, você não está nem aí. Você não está nem aí porque você sabe quem você é, qual é a sua verdadeira essência, quem Deus diz que você é. E quando você se apropria disso, não tem nada que te derrube, não tem crítica, não tem... Porque, veja, ó, Jesus tão maravilhoso, veio aqui só fazer coisas boas, bons ensinamentos, e ele foi criticado, foi crucificado ali, né? As pessoas ainda fazendo tanto mal para ele. Agora tu imagina, eu e tu, pecadoras que somos. Então, não adianta a gente entrar nesse lugar de querer que todo mundo ame a gente, não. Quando você se apega com Deus e se apropria da sua verdadeira identidade, a sua potência, a sua verdadeira potência, ela vai assim para o mundo, ela transborda. E é isso que eu ajudo as mulheres a fazerem na minha mentoria. Por isso que eu chamo potência feminina, porque eu pego aquilo que já está dentro de você. Eu não faço nada extraordinário. Eu só te mostro o que já está dentro de você, que você muitas vezes está duvidando por conta de crenças equivocadas, de coisas que você ouviu desde a sua infância sobre você, e você tem uma autoimagem distorcida sobre quem você é. Então é isso que eu quero que você restaure durante esses 30 dias. E hoje é um dia muito importante para você se conectar com esse versículo que foi aqui todo o nosso tema trabalhado em cima dele. Então, para quem chegou aí depois, os Salmos 147, o versículo 3, que a gente trabalhou sobre Deus é o único que cura corações quebrantados e cuida das nossas feridas. E aí, no final também aqui, depois que você anotou essas duas perguntas e você vai colocar todas as situações, ou seja, todas as feridas que ainda estão abertas, pode ser coisa lá da sua infância, da sua adolescência, não importa, escreva tudo, tudo que ainda te traz alguma dor, quando você se lembra. Se conecte, procure um lugar tranquilo e faça isso com calma. E anote tudo que vier, porque isso vai ser curativo só pelo fato de você anotar. E também aquilo que você nunca teve coragem de falar com ninguém, certo? Esse é o primeiro exercício, é o único que eu tinha anotado aqui. Mas como veio na minha cabeça, eu vou falar para você fazer também. Eu quero que você faça uma carta para Jesus, escrevendo tudo aquilo que você quer que ele faça na sua vida, que ele transforme, tudo aquilo que você percebe, dificuldade de você se conectar com Deus, de você achar que Deus não está te ouvindo, momentos da sua vida, deixa sair, pode escrever aí folhas e folhas, não tem limite. Escreva tudo que tiver no seu coração para Jesus interceder na sua vida, porque na própria palavra de Deus diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para que a gente tenha essa misericórdia de Deus, a gente tem que seguir o que Jesus veio nos ensinar. Então, por isso precisamos ter sempre Jesus ao nosso lado. E quando a gente olha para Jesus como um irmão mais velho, sabe, aquele irmão que é sábio, aquele irmão que direciona, escreva uma carta para ele, para você colocar para fora todas essas emoções que estão aí reprimidas e você poder viver plena, de verdade restaurada, curada, como Deus quer fazer com você. Então é isso, minha deusa. No final, depois que você fizer esses exercícios, você faça uma oração sincera a Deus com suas palavras, sem ficar ali tentando colocar palavras bonitas, coisas que... Não, fale como se você estivesse falando com um amigo, porque é exatamente isso que ele faz, né? Ele quer atuar na sua vida como um amigo. Amém, glória a Deus, parabéns por esse projeto, Deus me trouxe aqui. Amém, amém, eu creio nisso.
Eu creio porque essa vontade, desde que eu percebi a presença de Deus na minha vida, o tanto que Deus tem trabalhado, e Ele trabalha diariamente, gente, diariamente, até o nosso último dia Ele vai estar trabalhando na gente. Eu não estou aqui porque eu sou perfeita, porque eu já sei tudo, não, eu estou aqui porque a pequena coisa que eu já estou vendo na minha vida, eu acredito que eu preciso compartilhar, porque quando Deus transforma a nossa vida, a gente não pode parar na gente, a gente precisa transbordar isso na vida de outras pessoas, porque eu tenho certeza que, independentemente da quantidade de pessoas que estiverem aqui, mas quem chegou aqui é porque precisa ouvir essa mensagem, então eu faço de todo o meu coração, porque eu sei que isso vai tocar nas pessoas certas, nas pessoas que estão precisando dessa palavra. E aqui, minha deusa, é isso, você vai fazer essa oração. Depois que você fizer esse exercício, faça uma oração entregando a Deus. Fala, Deus, eu não consigo sozinha, tá pesado para mim. Eu já tentei anos e anos carregar isso aqui, essa dor, viver. Às vezes uma mágoa da sua mãe, uma mágoa do seu pai. Os nossos pais, muitas vezes a gente passa anos da nossa vida adulta para olhar para isso com amor, porque a gente cria essa imagem de pai perfeito, de mãe perfeita. E quando você vai para a sua realidade, que você tem ali um pai com vícios, uma mãe que sei lá, tem dificuldade de expressar suas emoções, seus sentimentos, você fica assim, meu Deus, como é que pode uma mãe ser assim, um pai ser assim? Você não aceita. Mas saiba que Deus, Ele te deu o pai e a mãe exatamente do jeito que você precisa para você viver o seu propósito. Pense assim, porque se você tem um propósito, como eu disse aqui, que eu acredito, como diz a palavra de Deus, cada um de nós tem um propósito único aqui na Terra, então os acontecimentos, eles vão nos impulsionar nessa direção. Então Deus, quando Ele permite que um pai, que uma mãe age de tal forma, é para nos fortalecer, é para a gente criar essa força, e a gente vai para o mundo com um olhar bem diferente. Talvez se você fosse uma filha que teve tudo ali do seu pai, tudo do bom e do melhor do seu pai e da sua mãe, talvez hoje você não teria essa força que você tem. Então olhe com esse amor, olhe que Deus não erra. Pense assim, Deus é perfeito, Deus não erra. E se Deus me deu esse pai e essa mãe, é porque eles eram exatamente o que eu precisava para me tornar essa mulher que eu sou. E às vezes até não só em relação aos seus pais, mas alguns acontecimentos que são mais fortes, né? Como esse que eu passei, de passar por esses abortos, eu que sempre sonhei em ser mãe, em ter uma família. E quando eu me vi ali com o positivo, já cria toda uma história, aquele mundo encantado, e de repente você tem ali um sangramento e seu bebê morreu. E aí você tem que lidar com isso. Imaginam a dor disso. Quem já passou por isso sabe. Mas eu acredito que Deus permitiu eu passar por isso, não porque Ele queria me ver sofrer, mas por conta de legalidade, de coisas erradas, de caminhos errados que eu estava vivendo, que antepassados meus estavam vivendo, pais, avós, bisavós. Os erros dessas pessoas, eles impactam também na nossa vida por legalidade espiritual. Então, saibam disso, e é muito importante que você busque entender melhor sobre o mundo espiritual, para que você tenha realmente essa verdadeira transformação na sua vida. Certo, meu Deus, eu acho que hoje eu até já extrapolei, que eu estou aqui colocando mais ou menos uma média de 30 minutos por dia, para não ficar ali muito pesado, mas eu acredito que eu precisava trazer isso aqui que eu trouxe. E eu quero agora fazer uma oração final, para que a gente possa levar para o nosso coração todas essas palavras que foram ditas aqui, e que a gente possa permitir que Deus haja na nossa vida. Então vamos nos conectar mais uma vez. Ai, muito obrigada, Deus, por esse momento. Muito obrigada, Senhor, pelas palavras que o Senhor me trouxe aqui, para que eu pudesse transmitir para essas mulheres. O Senhor mesmo diz, quando tem 2 ou mais pessoas reunidas em Teu nome, e aqui o Senhor está. Então, Pai, acreditamos que o Senhor está presente aqui durante toda essa live,
trazendo esse direcionamento dessas palavras que as pessoas que estavam aqui precisavam ouvir. E pedimos, Pai, que o Senhor entre na vida de cada um de nós, curando as nossas feridas, nos mostrando aquilo que ainda nos fere, que a gente nem percebe, mas que a gente carrega dores, dificuldades. Nos mostra, Senhor, abre nossos olhos espirituais, nos dê sabedoria, que a sabedoria vem do alto, vem do Senhor. Não é a inteligência humana que vai resolver, é somente a sabedoria que vem do Senhor. Por isso, Pai, nos colocamos aqui diante de Ti para pedir essa cura emocional, essa cura espiritual, e que o Senhor possa entrar na vida de cada uma dessas mulheres e transformar todas aquelas dores, aqueles ressentimentos, mágoas, em fortaleza, em esperança, para que elas possam viver em abundância, em prosperidade, como é o Teu desejo aqui para todas nós, Pai, e que todas nós possamos encontrar o nosso propósito, viver dele, para assim a gente ter a plena alegria, a plena paz, independentemente das dificuldades que a gente vem enfrentar. Porque, como o Senhor mesmo diz na Tua palavra, na terra a gente vai ter sim aflições, mas com o Senhor nada é impossível. Agradecemos então, Senhor, por esse momento. Muito obrigada de verdade por tudo que o Senhor fez aqui nesta manhã. E eu aproveito aqui para fazer o convite para você estar aqui comigo amanhã, mais uma vez, 6h30 da manhã, para a gente estar juntas nesse projeto 30 dias para a gente se reconectar com Deus. Então hoje vocês têm essa missão, hoje é um dia propício para você fazer isso, é um dia mais calmo. Então aproveite para fazer esse exercício, colocar no papel todas as feridas emocionais que você percebe que você ainda carrega. E também aquilo que você nunca confessou para ninguém. Aquilo que pode ser uma coisa boba, mas você sabe que é errado. E você nunca falou com ninguém. Anote no papel e ore a Deus. Peça direcionamento para quem você precisa falar, trazer isso. Porque o mundo espiritual ele é movido por palavras. Então a gente precisa falar, a gente precisa colocar para fora aquilo que está preso. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o que está lá. Mas Ele precisa, foi a forma que Ele criou o mundo, foi que a gente precisa falar. Então, a palavra é uma chave espiritual. Lu disse assim, você trouxe ao meu coração o que eu precisava ouvir hoje. Ai, que bênção, glória a Deus, glória a Deus. Antes de começar aqui essa live, eu sempre oro a Deus e peço que o que eu falo aqui seja palavras do Senhor, que não seja coisa da minha boca, sabe? Assim, eu quero ser instrumento de Deus, porque eu sei o poder que Deus tem de transformar uma vida de uma pessoa. E eu não poderia aprender essas coisas que eu tenho aprendido na palavra de Deus e não compartilhar, porque eu não conhecia essas coisas há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu não conhecia isso. E eu estava vivendo, achando que eu estava vivendo muito bem. Então, eu acredito demais no poder que o Espírito Santo ele pode fazer na gente, transformar a nossa forma de enxergar a vida, e você vai ver que você vai viver muito mais leve. Então, minhas deusas, muito obrigada pela sua presença, e eu te espero amanhã aqui 6h30 para a gente dar continuidade a esse projeto, tá bom? Beijo, fica com Deus.